pedido do meu Senhor, esse texto hoje aqui vai ser trabalhado, irmãos, com esses objetivos, né? Um primeiro detalhe que eu quero ressaltar aqui nessa igreja, para quem está ouvindo essa pregação, o Evangelho, o Evangelho que se cumpriu em Jesus e o que foi revelado nele, tem várias diretrizes, tá? De propósito para atingir o homem numa visão integral, tá? Mas um dos propósitos históricos do Evangelho, dessa narrativa, é dar uma dimensão desse acontecimento. Quando Deus desce ao mundo pessoalmente para comunicar aos homens o seu plano. E esse é o detalhe que visa primícia, obviamente, porque o mais importante é isso, o que Deus dele mesmo proporcionou, providenciou, e o acontecimento é esse. Ele desce pessoalmente, em forma humana, incorporada, personificada, para dizer aos homens tudo aquilo que eles precisavam saber sobre isso, sobre esse propósito que visa a restauração da ordem, eu digo salvação. Esse é o primeiro detalhe, que daí extrai-se modelo, fundamento, doutrina, parâmetro do que deve ser feito ou não a nível de fé. E esse segundo ponto, os impactos humanos e sociais disso. E no momento em que ele pessoalmente visita a humanidade, quais foram as consequências? Eu quero dizer, como os homens o recepcionaram, né? De que forma eles o abordaram, como eles reagiram a esse acontecimento. Deus trazendo pessoalmente a sua autorrevelação. Então é muito importante, porque eu tenho um texto aqui para trabalhar com os irmãos, que mostra exatamente uma categoria daqueles que foram atingidos e a forma como eles reagiram à expectativa da pregação e do anúncio do Cristo. E eu já vou trabalhar isso com vocês aqui. Mas volta-me exatamente a uma questão importante do que já falei, irmãos, que muitas vezes as pessoas se enchem de expectativa por uma experiência religiosa, ou então até mesmo divina, pura, genuína, consagrada, mas não tem noção dos impactos disso. Porque notem vocês o caráter que estava testemunhado no nosso Senhor, no Cristo. Em momento algum, quando ele expressava e testemunhava de si mesmo a verdade que salva, ele se deixou tocar pela opinião das pessoas e sequer sentou-se para negociar com elas alguma questão de fé. Esse comportamento tão direcionado, tão objetivo, ao mesmo tempo santo, sagrado, único, não se permitiu ser vencido ou dominado por nenhuma das expectativas humanas que existiam aqui. Diremos que se essa dose fosse repetir-se de novo historicamente, eu digo, dele descer de novo aqui entre nós, não seria diferente. Agora, para uma igreja que se diz cristã, e para nós que assumimos essa fé, não seria também a mesma medida de comportamento, de posição, diante de tudo que está acontecendo com esse mundo? O que eu quero dizer é que é deplorável. Não a forma como os saduceus reagiram a ele, que também não deixa de ser deplorável. Mas muito mais deplorável como a igreja se comporta agora diante da sociedade, frente às opiniões diversas, até mesmo contemporâneas, fingindo que não existe essa verdade. Entendeu? Que impacta, né, o acontecimento de Deus na vida dos homens e deixa claro e exposto a eles que essa porta que nos abriu de redenção, graça e misericórdia da parte de Deus, ela não pode ser remodelada e manipulada por interesses que estão aqui, entre nós. Eu sou o que sou. E foi isso que o meu Senhor disse para a sociedade da época. Que ele era o que era, independentemente de tempo, opinião, circunstâncias, realidades e até mesmo necessidades.
e cumpriu a sua missão. Então tome muito cuidado quando você disser, Jesus entra na minha vida, porque talvez você não tenha noção do impacto que isso vai ser para você. Porque pode ser que o Jesus que você tenha recebido é da instituição que você congrega, e não aquele que é histórico, porque este que é histórico, e por isso é sagrado, porque é único, os impactos sociais, religiosos, políticos foram diversos e escandalosos, porque não aceitaram grande parte o que ele era. Então é muito precoce, muito adiantado, muito antecipado chegar nesse parecer. Eu aceitei Jesus. Para alguns aqui, que não o conhecem, que mal sabem quem é ele. Porque se Jesus tomar a frente das nossas iniciativas, da nossa vida, da nossa história, da nossa realidade, para manifestar a pureza dele, você não concorda para mim que nós vamos ter surpresas? De que vamos ser atingidos também com certas realidades que nós estamos ignorando de enxergar? Eu digo da parte de Deus. Como a igreja, as 7 que estavam na carta de Apocalipse que, nota-se ali, que 5 delas perderam completamente noção do que eram para Deus. E precisaram receber de Cristo isso, uma notificação que identificasse o que com clareza? O que na verdade elas eram. Esse Jesus absoluto, literal, realista, que onde ele entra, a luz entra com ele, e os impactos são sérios. São positivos, mas talvez não vão ser aceitos. Tomemos cuidado para a gente não antecipar uma fé que nós, na verdade, não concordaríamos e diríamos adorar um Deus da boca para fora, sendo que dentro de nós o negamos. Porque é isso, na verdade, que consiste o texto de Lucas capítulo 20, porque se trata de uma categoria. E aí eu vou entrar no mérito histórico agora com os irmãos. Porque esses saduceus, eles eram um núcleo dos principais sacerdotes, e quando a gente fala sacerdote, a gente fala política e religião naquela época, tá? Eles eram agentes estatais e ao mesmo tempo também representantes do povo no que diz respeito à religião. Mas diz a história que eles estavam entre a mais alta posição dessa cúpula, dos principais sacerdotes, tá? Mas a história deixa claro que eles tinham salário, eram bancados por Roma, para ser a influência do helenismo entre os judeus. Eram vistos como partido político e religioso, identificados como a aristocracia da época. Aristocracia quer dizer o nível elevado daqueles que politicamente e economicamente tinham poder. Tá? E no que diz respeito também à lei mosaica, a lei que Israel guardava, esses homens eram mais preocupados em proteger o direito da opinião pessoal do que se inteirar nisso, no conhecimento de Deus. E por quê? Porque eles negavam a importância da existência concreta e absoluta de um Deus. Tá? Eles negavam. Então diríamos que entre os judeus, essa era a classe mais baixa que eles poderiam ter chegado em relação à palavra de Deus. Tá? Porque eles não criam na existência concreta e absoluta de Deus, na existência pessoal disso, tá? Como também negavam partes de sua lei e de seu mandamento para ficar com isso, com opinião pessoal, tá? Em defesa dos seus interesses. E, historicamente, isso pode ser identificado entre essa categoria que foi ao nosso Senhor indagá-lo sobre a ressurreição. E já sobre a doutrina da ressurreição, que começa o texto de capítulo 20 de Lucas, versículo 27, está lá em Êxodo 3, versículo 6, a ratificação que o nosso Senhor fez do que Deus ensinou a Israel, tá? E o que há
de tão importante em relação aos saduceus e a doutrina da ressurreição, que eu vou pregar sobre ela hoje para você. Eles negavam também, além da existência concreta e absoluta de Deus, eles negavam a eternidade, a possibilidade de uma vida futura, tá? Eles eram a favor da ideia de que a alma padecia no corpo quando o homem morresse e, portanto, ele não iria receber castigos e sequer recompensas após a morte. Que esses homens, como já disse, negavam, né, o conteúdo da palavra de Deus, do que estava na sua lei, e tinham esse problema, uma das doutrinas, de descredibilizar ou desacreditar inteiramente na possibilidade de que o homem tivesse uma eternidade com Deus, de que ele viesse receber uma recompensa após morte de vida eterna, como também um castigo por causa dos seus pecados. E defendiam que o corpo era uma lógica de consumo e valorização com a vida, note você, e que a essência do homem, a sua parte essencial, fundamental, no que ele exerce, a multiplicidade, né, de que o homem exerça, todo ele se centraliza na vida material. Então, eles negavam a eternidade para se concentrar nisso, no que o homem iria desenvolver aqui, porque morrendo, para eles, ele seria desativado. Isso era o que os saduceus pensavam sobre imortalidade, sobre eternidade, sobre parte espiritual e imaterial do homem. Então, para eles, a alma e o espírito existiam no corpo, na atividade humana, para se concentrar exatamente e exclusivamente só nisso, em capacitar o homem a viver nesse curto espaço de tempo, que é a vida e nossa realidade também. Amém, Jesus? Tá? Então, diríamos, eles negavam a doutrina da ressurreição para exatamente implementar a ideia de que a vida absoluta, de que a vida literal, a vida mais importante, a vida indestrutível e mais importante, é aquela que cursa a visão materialista, aquela que cursa a visão terrena. Tá? Diríamos que para poder ensinar isso às pessoas, né, o materialismo, né, eles tinham que negar isso, a parte espiritual eterna, o curso da eternidade. Tá? Esses interesses históricos se apoiavam em questões políticas, como já falei aqui, eles eram a alta cúpula, diríamos assim, dos sacerdotes. Esse apoio e essa ideia também se centralizava nos interesses pela riqueza, pela posição social, pelo poder e pela ocupação. Então esse é o calibre, né, moral, espiritual, né, desses homens, até religiosamente falando, desses homens que foram abordar ao Senhor como uma forma de armadilha, né, com aquela pergunta sobre a ressurreição. Ok? E há um detalhe que o pastor eu quero apresentar aos irmãos, que existe uma variante disso e desse pensamento no movimento protestante, que a gente chama de crítica textual, que é uma célula de filósofos, e ele é muito conhecido, Karl Barth, entre aqueles que são ou querem ser intelectuais. E Karl Barth mesmo defendia que depois da vida material, só existiria para o homem essa realidade, de que ele fosse só lembrado por Deus. Que depois que o homem morre, a existência dele acaba. E o homem só vai ser uma lembrança para Deus. E esse homem defendia exatamente isso, de que a alma e o espírito se desintegrasse com o corpo e morresse com o homem fosse desativado da sua existência. Diremos que pensam assim, agem dessa forma, defendem isso, mas por conta própria, porque jamais poderiam fundamentar uma questão bíblica, por exemplo. Ou dentro, né, de fundamentos bíblicos. Jamais poderiam argumentar biblicamente essa ideia.
Mas em compensação, para vocês verem que a variante chega, existem pessoas que pensam dessa forma, e pior, esse pensamento dos saduceus com variantes, como o pastor disse aqui, ele está abaixo da filosofia. Porque a filosofia defendeu a parte material do homem, demorou muito tempo para que ele chegasse à conclusão de que o homem tem uma parte eterna dentro dele, tá? A filosofia defendia, ou seja, esses aqui nem isso acreditavam. Ou seja, eles estão abaixo ainda daquilo que a sociedade entende por evolução intelectual. Para vocês verem a que nível que chega, né, essas variantes. No protestantismo, que ainda teve gente que defendeu isso. A importância dessa metafísica humana, né? Do que o homem desenvolve, daquilo que ele atinge, daquilo que ele é, daquilo que ele possui nessa vida, porque depois que ele desativar, ou ele morrer, ele não existe mais. Então ele tem que aproveitar o máximo possível daquilo que ele está agora, vivendo ou conquistando para si, porque depois ele não vai ter esse privilégio e vai apagar da história. E não vai existir mais. Uma forma de incentivo industrial, materialista, como também uma forma de poder dar às pessoas o livramento de uma sentença, de um juízo com Deus, de uma prestação de contas com Ele. Porque entenda você, se quando eu morrer eu vou ser desativado, por que eu tenho preocupações de juízo e condenação com Deus, ou até mesmo de sequer uma redenção com Ele? Então há agravantes sérios que a gente poderia tratar hoje aqui sobre isso. Como aquele texto, que nessa terça-feira mesmo foi citado pelo presbítero, daqueles dois nomes que Paulo fala de homens que estavam prejudicando a igreja em Mineu e Fileto, né? E Alexandre, se eu não me engano também, é um outro nome citado por ele, que diz que os três ali eram um câncer dentro da igreja, porque negavam a ressurreição. Eles não negavam a ressurreição espiritual, eles negavam a ressurreição eterna. Eles até acreditavam na redenção terrena, com uma forma de capacitar o homem para viver. O que eles negavam, na verdade, era a ressurreição eterna, anulando exatamente essa continuidade do homem em direção a Deus para um juízo. E Paulo foi lá e considerou exatamente esses homens como o câncer e a doença dentro da igreja. Eu só estou registrando aqui aos irmãos, para vocês verem que essas coisas continuam sendo repetidas, sem fundamentação, sem provas, né, da parte de Cristo, mas continuam sendo ensinadas. É uma forma de anestesiar as pessoas em relação ao juízo de Deus, como também incentivar essas pessoas à vida material, ou mesmo até ao materialismo. Foi claro? Amém, Jesus? Então, quando você se depara com um ministério que se dedica, né, a querer dizer que evangelho, tá, é um potencial de vida, você deve condenar esse tipo de posição e conceito, porque não é bíblico. Eu venho dizendo a vocês que muitas ideias e pensamentos vão sendo difundidos dentro da igreja há décadas, para não dizer há milênios, contaminando a igreja. E um deles é isso, de que o evangelho seja emancipação de vida, e não redenção do homem, da alma, do seu espírito. E nós vamos entrar no mérito disso daqui a pouco. O que seria isso? De que Jesus tenha morrido na cruz do Calvário para garantir de que o homem será capacitado a atingir em vida as suas realizações, as suas compensações, os seus sonhos. Isso é heresia. Tornar a vida, ou até mesmo o corpo, ou até mesmo a existência, um instrumento de compensação e desenvolvimento material. E querer tarifar isso e querer taxar isso como evangelho é uma das maiores afrontas que poderiam fazer contra o nosso Senhor e aquilo que Ele pregou. Por mais que o evangelho tenha que ser desenvolvido em vida e plano material, o objetivo do evangelho não é que eu e você aqui venhamos atingir essa realização
como já foi falado por mim aqui. A lógica do consumo, da valorização do ser humano. Daquilo que ele possui, daquilo que ele é e daquilo que ele realizou. Porque não foi isso que o Senhor pregou. Não foi isso que ele ensinou. E isso incomodou os saduceus, porque obviamente quando eles entram no mérito da ressurreição, eles estavam querendo montar uma armadilha para o nosso Senhor, porque já se sentiam incomodados por isso. Bem, enquanto ele prega a salvação e a redenção da alma, como é que vai prosperar a nossa doutrina e as nossas ideias de que o homem, a sua existência, só resuma essa vida e a sua compensação e a sua realização? Eles não iam conseguir ter paz ensinando e incentivando o materialismo religioso ao mesmo tempo que o Senhor pregava a redenção de alma. Diríamos que para eles, naquele momento, Jesus representava uma ameaça religiosa, uma ameaça contra os seus planos políticos, que era exatamente isso. A aproximação dos judeus em relação ao Estado, em relação à ciência, em relação à economia, em relação ao desenvolvimento de incentivo social, essa coisa toda que foi moldurada nesse povo, como foi agora, por muitos séculos, e moldurada na igreja. E notem vocês que a gente prega, fala, mas não entra na cabeça desse indivíduo que a vida que Jesus anunciou, que ele trouxe a nós, não é essa vida. É a vida que nós não podemos atingir. É a vida que ele nos trouxe. A vida indestrutível. A vida eterna. A gente prega, mas parece que não sai da cabeça desse cara, porque é um vírus que entrou dentro dele, que botaram dentro dele, e o domina. Porque é uma coisa tão séria, tão forte, tão viciosa, que ele não consegue entender Deus, ou assimilar os seus propósitos, ou até mesmo aceitar os seus propósitos, se Deus não fizer ele ser alguma coisa dentro daquela pirâmide. Se Deus não fizer ele ser identificado, ou realizado, ou atingir níveis dentro daquela classe e divisão social. Tanto que para eles igreja é cultura, economia, é esporte, é política, é ciência, é artes. Porque eles defendem a dispensação do reino de Cristo dentro de uma divisão materialista, institucional, hierárquica. Entende? O esquema está aí. O que se tornou lá na frente uma ideia calvinista. O que o protestantismo ajudou a avançar. O protestantismo favoreceu a era republicana, que favoreceu a geopolítica americana, que favoreceu o que a ONU é hoje. E moldurar na cabeça das pessoas e colocar dentro delas de que Deus ele tem um propósito com pátria, com reino, com Estado, com políticos, com parlamentos. E usa em defesa da humanidade esses instrumentos. Como também usa esses instrumentos políticos em defesa da igreja e dos seus interesses. Então é tudo uma coisa que vai interligando. Só de uma sementinha do mal aqui. Por que vocês não acreditam que um homem quando morre volta para Deus? Não é porque eles não querem acreditar, porque eles não podem defender ressurreição enquanto pregam e incentivam o materialismo.